Seja bem-vindo para mais um episódio do Strike Cash. Eu estou muito feliz com esse projeto. Semanalmente a gente vai entregando conteúdo de qualidade com convidados maravilhosos. E o assunto de hoje, você tem que ficar aqui para escutar esse podcast inteiro. O assunto de hoje é o seguinte: será que as pessoas que se conhecem mais, elas são mais prósperas? E não só do ponto de vista financeiro, mas abundantes em geral nas áreas da sua vida? Será que se você se conhecer mais, você faz mais dinheiro? E a resposta você vai ter hoje aqui. E não só ter essa resposta, mas sim aprender a como que você consegue se conhecer mais. E para isso eu chamei uma convidada que eu particularmente eu sou fã dela. Eu vejo os conteúdos dela no Instagram, no YouTube, eu aprendo, eu escuto os podcasts, eu escuto os vídeos, e sim, eu aprendo, e ela já me ajuda no meu autoconhecimento. Então eu chamei ela aqui, uma querida, ela é mãe, ela já é um profissional sensacional e é especialista em constelação sistêmica. Então, com vocês, Luísa Freitas. Muito obrigada pelo convite, uma honra enorme estar aqui com você, Marcelo. Olha, preparem-se que o assunto hoje vai ser fantástico e com muitas revelações aí. Quero até abrir um pouco da minha história pessoal e contar como que eu também consegui essa abundância financeira, em saúde e assim por diante, através de tudo isso. Legal, Lu. Bom, primeiro de tudo, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui no Strikecast. Prazer. Eu tenho como premissas, os Strikecasters já sabem, que eu tenho como premissa não só chamar as pessoas que eu considero inteligentes, que eu considero que já têm sucesso, mas as pessoas que têm uma história de vida, Sim. uma experiência de vida prática, para justificar o que elas estão fazendo. Uhum. Eu acho que o que faz o ser humano é a história, é o storytelling, é o que ele passou, é a treta, é os momentos de fraqueza, é os momentos de dificuldade, são os momentos que você achou que você não fosse dar conta. Exato. E é isso que monta a história de um indivíduo. É assim que eu me conecto com as pessoas, aliás, né? Com certeza. Então, um dos motivos que eu te chamei foi a sua história de vida. E pra gente começar o nosso papo, né? Será que se você se conhecer mais, né? Você vai ser mais próspero. Mas pra gente começar o nosso papo, conta como que você entrou nesse mundo de terapia, de desenvolvimento humano. Eu sei que seu pai é uma sua preferência, mas como que foi pra você? Não é porque também o pai é sua preferência que você também vai seguir o mesmo que o pai, né? A gente tem que ter uma predisposição, aquela coisa. Como que você notou que você tinha esse interesse, mas não só que você tinha esse interesse, mas que você tinha esse talento, né? Pois é, foi uma surpresa para mim também, né? Que eu sou formada em educação física, eu tinha uma sina pelo corpo, e eu tenho até hoje. Saúde física para mim é uma coisa essencial. E só que antes de tudo isso, né? Eu sempre quis fazer educação física. A minha consciência sobre o corpo, ela era completamente doentia. Que eu tinha distúrbio de imagem, tinha um monte de distúrbio alimentar, só que eu tinha muito essa questão de cuidar do corpo do outro, né? Trazer essa referência. Eu não cuidava muito do meu, era muito mais pela estética do que pela saúde. E fui fazer educação física. E eu, cheia de problemas com a minha imagem, eu me tornei obesa na faculdade de educação física. E isso para mim foi um choque muito grande e não soube lidar com isso de fato, né? Então eu fui começando a desenvolver vários distúrbios alimentares diante disso. Tive bulimia, tive compulsão alimentar, fiquei obesa. E antes eu era muito magra, eu beirava anorexia. Então, essa questão com o corpo, eu não enxergava isso como uma doença, mas quando eu vi o que eu atingi na faculdade, eu comecei a perceber isso. Legal. E não só nisso, né? Que eu também não tinha consciência nenhuma em nenhuma área da minha vida, porque eu gastava a minha energia inteira, Marcelo, pensando no que comer, no que não comer, o que fazer, o que eu tinha que treinar. Então, era 90% da minha energia pensando nisso. E até então, eu não tinha tantas responsabilidades, que eu era jovem, né? Estudante, faculdade, enfim. E aí, quando eu saí da faculdade, eu consegui emagrecer, só que tomando remédio, fazendo dietas malucas, consegui. Só que eu me encontrava naquele efeito sanfona e tal. E quando eu saí da faculdade, eu percebi que eu ainda estava
nessa questão doentia em relação a tudo isso. E aí começou a chegar mais responsabilidades, né? Começou a chegar trabalho, né? Sai da Dinheiro, faculdade, tem que fazer grana, tem que pagar conta, tem que exato. filho, tal, aquela coisa. E eu nunca tive esse ensinamento financeiro na minha vida, né? Uhum. E tudo que eu ganhava, eu gastava. Absolutamente tudo. E começava a me enfiar um monte de dívida e tal. E chegou um momento que eu tava beirando uma depressão, que eu, sabe assim, aquele emprego que eu tanto sonhei, que eu batalhei para atingir, que era na academia tal, que eu queria trabalhar, conseguir. E não tava mais fazendo sentido para mim. E isso, e nesse momento você tava ainda com bulimia, com toda a parte dos distúrbios alimentares? Eu já tinha emagrecido, mas eu tinha a questão da compulsão e da bulimia. Que pra mim, a bulimia eu entendia como, beleza, eu comi tudo, vou lá, ponho tudo pra fora e tô saudável. Então, eu não enxergava como uma doença. Você acredita que hoje em dia tenha várias pessoas que estejam com esse transtorno e não saibam? Nossa, a grande maioria. Tem muita gente, principalmente agora falando nessa juventude que tem tanto essa pressão estética aí, né, que a gente vê. Então, chove. Como que é o dia a dia de quem tá com transtorno alimentar, bulimia, anorexia? Como é que é o dia a dia? É o que eu falei, é você gastar grande parte da sua energia, até quando a gente tá falando, quando eu tô tratando um cliente e tal, eu entrego para ele uma ferramenta de coaching para ele distribuir quanto que ele está demandando de energia em cada uma das funções da vida dele. Então, vamos supor que eu estou te atendendo. Aí eu coloco lá quanto que você está demandando para sua energia como filho, sendo filho dos seus pais, quanto que você demanda para sua família de origem, quanto você está demandando no seu namoro, sendo namorado, quanto você está demandando na sua profissão, quanto você demanda nos seus projetos de vida. E o total tem que ir lá dar 100%. Tá. Quanto você demanda você como homem, você com você mesmo. Na verdade, assim, são normalmente 5 funções que a gente coloca, né? Então, por exemplo, filho, pai ou mãe, ou projeto de vida, relacionamento, profissão e homem ou mulher, você com você mesmo. Tá. E assim, a grande maioria deixa essa função de você em primeiro lugar com menos porcentagem. Né? Então, ou seja, as pessoas têm... elas estão menos autocuidadas, elas não estão cuidando tanto delas, cuidam mais dos outros, mais das pessoas ao redor, da família, do chefe, do trabalho, e elas acabam deixando a pessoa mais importante de lado. Exatamente. Só que como que a gente vai exercer todas as outras funções? A gente tem que se cuidar. E eu não tinha essa visão também quando eu estava doente. Era só pra eu ser bonita, simplesmente. Não tinha uma outra opção. Só que é claro que as pessoas mentem pra caramba, né? E mentem pra si mesmo o tempo inteiro. Então, sim. Então toda vez que eu pergunto assim, mas pra que você quer emagrecer? Pra que você quer ter um corpo tal? Pra me amar mais. Então veja, é uma transformação que tem que vir de fora pra dentro. E não é assim que funciona. Então você tem que emagrecer pra você se amar. Ou seja, você tem que tomar um monte de remédio, você tem que fazer um monte de dieta maluca, você tem que detonar com o seu corpo pra você poder se amar, então não faz sentido. É engraçado assim, na verdade não é engraçado não, até desconfortável e triste, mas quando eu tô em algumas palestras que eu dou, e eu tô indo mais pra o assunto da saúde, queira ou não, eu sempre acabo passando o meu pezinho lá, porque, né, atleta, aquela coisa, eu acredito que uma pessoa realmente próspera, uma abundante, ela sim tem que cuidar da saúde, porque o primeiro pilar é saúde. O cara não tem saúde, ele não consegue falar com a avó dele. O cara não tem saúde, ele não consegue fazer grana, ele não consegue trabalhar, ele não consegue fazer nada sem saúde. E aí um exercício que eu falo assim, pessoal, coloca as 2 mãos na barriga. Colocaram? Legal. Agora vocês vão fazer o seguinte, presta atenção, aperta. Isso, agora pode soltar. Se você gostou do que você tá apertando, tá tudo bem. Mas se você se sentiu incomodado, é sinal que precisa ser alguma coisa revista. E na maior parte das vezes, quando eu faço esse exercício, algumas pessoas ficam constrangidas e outras começam a dar risada. Que é o famoso riso da forca, né?
Onde a pessoa é um mecanismo de defesa, a gente fala na psicanálise, Sim. que basicamente a pessoa, ela utiliza o riso como um mecanismo de defesa para ela não entrar na dor. Exatamente. E é interessante o que você falou, que assim, imagina só, então porque eu quero emagrecer? Pra eu me amar mais, tá? Então quer dizer que você não se ama, então você depende do como que seu corpo tá pra você se amar. Então vamos supor assim, e até uma coisa que eu tava pensando, vamos supor que você acorda com 20 quilos a mais. Pronto, você não se ama mais? Exato. Você acabou o amor? Exatamente. Então o amor, ele é sinônimo de quilos que você vê num número na balança. O Sadhguru, que é um mestre indiano que eu adoro, ele fala que o corpo é comida. Mente é impressão. Impressões de tudo que você viu, sentiu. Então o corpo é comida, né? Sei lá, pega aqui meu braço. Se eu parar de fazer exercício físico, ele vai diminuir. Ou a massa magra vai diminuir. Ou se eu começar a comer muito, vai aumentar. Com certeza. Então o corpo é comida, basicamente. Só que você não é seu corpo e você não é sua mente. E um ponto interessante é que eu vejo que pega muito do efeito sanfona, você citou muito bem o efeito sanfona, e as pessoas hoje, elas estão com mais dificuldade do que nunca. Com certeza. Eu não acredito em dieta, começo por aí. Também não. Eu acredito em estilo de vida. Eu acredito em rotina, eu acredito em hábito, eu acredito em você se sentir bem com você mesmo, que a autoestima é você sentir que dá conta. Eu sempre que eu dou conta de fazer algo, porra, autoestima. Agora, é diferente de autoconfiança. Né, Lu? Quando eu mostro pros outros que eu dou conta, aí eu passo autoconfiança. Por exemplo, o exemplo típico de uma pessoa que você vê que ela sente que ela dá conta, mas ela não passa autoconfiança pros outros. Qual que é o problema disso? O problema disso é que o chefe não dá mais trabalho pra ela. O problema disso é que as pessoas não levam a sério. Que o cliente, ela tem dificuldade pra adquirir cliente, porque o cliente não acredita que ela é realmente capaz de mudar. Então, e aí tem o contrário também, né? Também. Onde a pessoa mostra que ela é autoconfiante, guerreira, tal, não sei o quê, mas, cara, no fundo... Exatamente. Cara, quantos modelos, até antes daqui do bate-papo a gente tava tendo um papo de fisiculturismo. Quantas pessoas que têm um corpo maravilhoso, são lindas e se acham extremamente feias. Exatamente. A gente fala assim, por trás de toda mulher forte, homem forte... Em todos os sentidos, não só em músculo, né? Existe uma criança fraca e vazia, porque ela tá presa. Isso aqui chama formação reativa. Tudo que tá dentro de mim, que eu preciso esconder, tá na minha sombra, eu tenho que proporcionalmente pôr isso pra fora, como uma máscara, pra pessoa não ver o que eu tenho por dentro. Então é ao contrário. Então eu tô infeliz e vazio aqui dentro, aqui fora, para os outros, eu preciso fazer uma fantasia enorme para que ninguém veja essa realidade que eu tenho aqui dentro. Por exemplo, colocando nessa perspectiva de máscaras e tal, o bonzinho, como que ele funciona nessa dinâmica? O bonzinho é o salvador, e a gente até entra na dinâmica de triângulo dramático. Quem não conhece triângulo dramático, conhece essa teoria de Karpman que ele desenvolveu, que é muito interessante, que é o salvador, que é o bonzinho, tem um acusador, que é o certo, que tá sempre certo, nunca tá errado em nada, aquela pessoa que julga, que aponta o dedo. O salvador, que é o bonzinho, é a pessoa boa, que faz tudo pelos outros, pra quê? Pra não olhar pros seus próprios problemas. E quem tá perto do bonzinho até se sente mal, assim, nossa, aquela pessoa tão boa, meu Deus do céu, e eu não sou tão bom assim quanto ela. E tem a vítima. E a vítima é sempre a inocente. Nunca tem culpa de nada. Não, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, a culpa é do governo, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai. É uma metralhadora de culpa. Ele nunca tem culpa de nada. Então, assim, dentro até do salvador, do bonzinho, ele quer resolver tudo para os outros, mas não olha para si mesmo. O que isso vai acontecer? Quais são as consequências? Ele vai ficar doente. Vai ficar doente. Total. E é engraçado que, né, nessa dinâmica do triângulo dramático, todo mundo, quando descompensa, né, seja vai atuar num trauma, algo assim, quando descompensa, quando tá descompensado, atua em uma dessas três vertentes, né? E você tem uma tendência a ir mais por um lado, a pender mais por um lado. Eu tinha muita tendência antes a ir pro lado da vítima. Eu também. Muita tendência. Quando a vítima não dava, eu ia pro perseguidor. Treta. Ah, é?
Pô, mas você não fez isso também? Olha o tanto que eu tô fazendo, eu tô entregando tudo pra você, eu tô fazendo, tô trabalhando horas, sabe? Aí no caso de relacionamento amoroso, né, com minhas ex-namoradas e tal. Ah, eu fiz isso pra você, eu fiz isso pra você, eu fiz isso pra você, e você? O que você tá fazendo? É só venha a nós, cadê o nosso reino, que não sei o quê. Então eu saía da vítima, e na verdade é um estilo de vida, e ia pro perseguidor, atuando no controle. Enquanto eu não tive consciência de que eu tava atuando e faltando autorresponsabilidade, o Roberto Chinachique, fiquei muitos anos trabalhando junto com ele, um amigo meu, mentor, e ele fala, o perdedor, ele acusa, se vitimiza e dá desculpa. Todas as vezes que você tá acusando alguém, se vitimizando e dando uma desculpa de algo, você tá faltando autorresponsabilidade. Exatamente. Você é inteiramente responsável pelo... Strikecasters, vocês são responsáveis pela quantidade de dinheiro que você tem na sua carteira. Você abrir seu internet banking agora, você é responsável por isso. Você é responsável pelo seu corpo. Você é responsável. Agora, qual que é a diferença de culpa para responsabilidade? É interessante, né? Porque a gente fica, não, me sinto culpado, você é culpado por isso. Não. Se você trocar a culpa e começar a colocar a responsabilidade, a sua mente, ela começa a enxergar coisas diferentes. Porque a culpa tá no passado, eu me sinto culpado, coitadinho, culpado, ele errou, ele gastou muito dinheiro, ele tá na dívida. Agora, se você é responsável por isso, responsabilidade diz respeito a você fazer alguma coisa. Com certeza. Vai lá arrumar. Vai arrumar, vai fazer alguma coisa, vai cuidar da sua vida, vai começar a economizar, vai fazer dinheiro. Ou você economiza, ou você faz mais dinheiro pra sair da dívida. E eu tava na dívida, já que a gente tá falando esse conhecer mais leva à prosperidade, eu estava na dívida. 2017, 2018, 2019, eu cheguei a ficar bastante na dívida. E eu conheço vários mentorados que passaram de 1 milhão de dívida. Sim. Então, como que um cara consegue sair de uma dívida e vê-lo? 67% dos brasileiros, segundo uma pesquisa que saiu da Ipsos, eles adquiriram algum tipo de passivo. Eles estão com algum tipo de passivo. Tá. 67% dos brasileiros. E a gente está falando um país onde 46% a renda familiar é até R$ 1.400, depois você tem 20% acima de 1.400 a 2,5. Então 66% do Brasil, com renda familiar, fatura até R$ 2.500. As pessoas até que faturam, ou seja, tem um salário menor, tem pessoas mais prósperas do que aquelas que faturam 20, 30, 40, porque acabam gastando mais do que as pessoas que estão faturando menos, só que no final da linha, né, que é o que conta, quanto que você leva para casa, quanto que fica de positivo. Exato. Então, e você citou, né, a parte de você, lá no início, de você querer fazer dinheiro, de você estar na faculdade de educação física, e aí você chegou no seu dream job, né, uma trabalho dos sonhos, aquela coisa e tal. Como que o autoconhecimento, você se conhecer mais, você aprender mais sobre a Luísa, quem é ela, o que ela veio fazer aqui nesse mundo, quais são os talentos dela, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, o perfil comportamental, se ela é vítima, se ela é perseguidora, tal, não sei o quê. Como que tudo isso, de fato, assim, de uma maneira prática, você fala assim, como que isso, assim, foi te ajudando a você virar a chave e começar a prosperar financeiramente, a sair da dívida? Como é que foi esse processo? É muito interessante, Marcelo, porque dentro até dessa questão do triângulo dramático, você falou que foi da vítima pro perseguidor, eu era da vítima pra salvadora. Tá. Eu era muito nesse esquema. E aí, o que acontece? Dentro da constelação, dentro da terapia sistêmica, a gente trabalha muito em funções em ordem. Então, quando mãe é mãe, pai é pai, filho é filho, esposa é esposa, marido é marido, é uma família harmônica e saudável. Agora, quando pai é filho, esposa é mãe, filho é marido e assim por diante, aí é uma família caótica e doente. E isso vale, quando a gente está falando em sistêmica, a gente está falando em todos os sistemas. Tem o sistema familiar, sistema do trabalho, sistema de amizades e assim por diante. Então, o que acontece? Eu estava misturando funções e até então eu não entendia isso. Né? Quando eu estava bem mal, eu estava beirando uma depressão, eu já não tinha mais aquele colorido da vida. Sim.
E eu tava cheia de dívida. Sem vontade de Sem sair da vontade. cama, sem vontade, às vezes, de comer. Ai, mais um dia, segunda-feira. Não, vontade de comer eu tinha o tempo inteiro, né? Que daí Comer tudo. vinha a compulsão alimentar. E eu já entendi, assim, gente, eu vou voltar a ficar obesa diante do que eu tô passando. Porque era comida e, tipo assim, eu gastava o meu dinheiro em comida. Sim. Em porcaria. Comida que não te alimenta em nada. Uhum. Enfim. E aí, isso começou a... Volta assim, meu Deus, vou voltar a ser obesa. Como é que eu vou ser uma educadora física, uma personal trainer? Ninguém vai me contratar. Total. Aí vira uma bola de neve, aquela coisa, aquele ciclo de você se afundar, se encontrar no fundo do poço. Ou seja, foi uma Então, recaída. Total. Não tinha dinheiro, não tinha vontade de trabalhar, não estava feliz com o meu corpo, tava um caos. Tá. E aí as dívidas começaram a aumentar e eu na vítima, eu falo que eu era a mendiga profissional. Como é que é isso? Que eu ia pedindo dinheiro, né? Ah, tá. Pra minha mãe ou pro meu pai. Sim. Minha mãe sempre me dava. Qualquer coisa, minha mãe, tá precisando? Minha mãe dava. Tá precisando, minha mãe dava. Agora com meu pai foi diferente. Só que eu já tava pedindo muito pra minha mãe, isso me incomodava também. Então assim, não, agora eu vou pedir pro meu pai. E o meu pai, não, não, não e não. Ele assim, você quer ajuda? Eu assim, pai, eu quero. Então eu vou te ajudar. Aí ele me deu de presente o curso de consciência sistêmica, que ele desenvolveu através da experiência dele. Ele desenvolveu essa metodologia que junta a terapia sistêmica com a psicossomática, com a leitura de traços corporais do Reich. Então ele desenvolveu essa nova temática de trabalho. Ele te deu o curso. Ele me deu de presente. Era uma formação, só que eu não tava... Olha não só, era pra... Pediu dinheiro pro pai, o pai não deu. Não deu. Deu o curso. Exato. Faz o curso, e aí? Só que eu sempre me interessei pela área que ele trabalhava, mas eu sempre falava assim, nossa, trabalhar com a mente, com o emocional das pessoas é uma responsabilidade muito grande. Eu tinha esse complexo de inferioridade, assim, que, nossa, eu jamais ia dar conta disso. Vamos cuidar só do corpo, que é mais fácil. Tá. E, ok. Então, eu fiz o curso não numa intenção de me formar como terapeuta, apesar de ser também uma formação, mas poderia ser só um autoconhecimento. Uhum. E aí, eu fiz o curso. Sempre ia nos grupos de constelação com ele e tal, me interessava. Fiz o curso certinho, todo mês eu tava lá e tal. Uhum. E foi uma transformação, assim, da água pro vinho. Você entendeu que o que iria salvar de fato não era fatores externos. Exatamente. Como carro, como um homem legal, como qualquer coisa que iria preencher aquele vazio. Tanto do ponto de vista de coisas, como de pessoas, né? Como de hábitos, né? Porque você tem várias formas de preencher aquele vaziozão, né? Sim. E um dos hábitos mais comuns que as pessoas têm, vícios, na verdade, né? O vício é um hábito ruim, péssimo, que vai te denegrindo. Certeza. E era, inclusive pra mim, o celular. O celular péssimo, por isso estourou a minha ansiedade, transtorno de ansiedade, né? Sim. Agora, um vício que é até bem visto hoje, é até engraçado, tem pessoas que falam batem peito. Eu trabalho muito. Sou workaholic. Eu sou workaholic de natureza. O trabalho é duro. Como é que é? Quando tá todo mundo dormindo, eu tô lá, acordo cedo. Tá todo mundo dormindo, eu acordo mais cedo. Assim, a minha frase é o seguinte: trabalhe enquanto os outros dormem e ganhe de brinde um transtorno de ansiedade. Eu ganhei. Eu peguei um transtorno de ansiedade que eu olhei no meu bolso, tava ele lá. Transtorno de ansiedade, tomei Êxodos, Lexopré. Nossa. Fui, assim, uns lugares bem escuros. Você falou da sombra, né? Do Jung fala muito de sombra e de luz. E eu fui realmente nas profundezas, assim, entender. E eu óbvio, né, que você tem medo de ficar vendo o que tem lá atrás. Porque, assim, galera, Strikecasters, tem coisas que vocês sabem que vocês não falam pra ninguém. Exatamente. Tem coisa que você tem aí dentro de você que você nem da boca pra fora ainda falou, nem pra você mesmo.
Então eu falo que tem um hábito que eu pratico toda manhã, que eu criei o download mental. O download mental é assim, o diário, basicamente, é uma técnica que o Júlio César, da Roma Antiga, estoicismo, praticava. E tem vários CEOs de empresa foda que eles praticam. É o download mental. O que é o download mental? O download por si só, você tem um computador, né? Vamos supor que aqui uma TV. O download é você baixa. Né? Vamos supor, eu comprei um computador novo, tem esses dias aí pra fazer palestra e tal. E aí eu tive que baixar o Microsoft Office. Então eu fiz o download da nuvem, né, do site pro meu computador. O Microsoft Office. Como é o upload, eu tô jogando no meu computador para outro lugar. Então quando você faz o download mental, você tá tirando o que tem de informação aqui e colocando no papel. Então é um tipo de terapia que já é muito bem vista. Inclusive fizeram uma pesquisa na Cambridge e dividiram 2 grupos de alunos. E antes de uma prova importante. E alunos bem conceituados, tal, que não sei o quê. Aí dividiram em 2 grupos. Olha só que legal esse experimento. Aí um grupo, os professores entraram lá, os orientadores entraram na sala, falaram, antes de começar a prova, falaram assim, galera, essa prova, ela é muito importante. Ela vai dizer o seu futuro. Mas confia em você, que eu tenho certeza que vocês estudaram. Vai dar tudo de si. Vai lá quebrar tudo. E aí mandaram a prova pros caras fazerem. A outra prova, deram papel e uma caneta. Outro grupo deram papel e uma caneta. Antes de começar a prova, eu falo, pessoal, vocês têm 10 minutos pra vocês escreverem tudo que vocês estão pensando e sentindo nesse papel antes de começar a prova. Vai lá. Aí eu com os caras escreveram. Porra, tô com medo. Porra, não sei que eu tenho que ir bem. Não sei o que. Porra, não é. Então quando ele faz esse download do pensamento e do sentimento, você não é seu pensamento. Você não é seu cérebro. Você faz o download, joga aqui, você esvazia o teu cérebro e você, parece que você diminui ou reduz o seu estresse, reduz a sua ansiedade e você fica mais no momento presente. Então esse hábito que eu tenho é um hábito que eu coloco dentro do método Strike de manhã. Acordou, tomou café, lavou o rosto, tal, não sei o que, escovou o dente, espero, né? Escova o dente. Tem alguma galera do biohacking que estão raspando a língua agora, né? O lance do raspar a língua, por conta de você reduz o pH reduz o pH da saliva, você fica com menos mau hálito, e também tem um lance no intestino que melhora o seu fluxo. Enfim. E aí depois que você faz isso, já vai direto pro download mental. Direto antes do café. Porque tá fresco na tua memória. Isso. Lá, você joga. E isso me ajudou muito a sair desse lance desse transtorno de ansiedade que começou a bater. E aí você fez o curso. Fiz. O seu pai te deu o curso, né? Tal. Você estudei tudo. Que bugou a mente assim. Falou assim, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? Nossa. É tipo assim, foi a pior coisa da minha vida e foi a melhor coisa da minha vida. Porque você ir nessas profundezas, porque assim, é aquele no pain, no gain, né? Você tem uma frase do Lowen que eu gosto muito. Nem sei se é uma frase dele, mas estava no livro dele, né? Para você ter sucesso, você precisa se entregar ao fracasso. Você tem que reconhecer o seu fracasso, sua sombra. Sensacional. Né? E foi exatamente isso. Então, tudo ficou pior. Assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Porque agora eu já entendi tudo. E aí, o que tá, Marcelo? Porque daí você toma a responsabilidade na sua mão. Porque agora você sabe o que você tá fazendo da sua vida. E você sabe as consequências que isso vai acontecer. Então, eu fui estudando toda a parte da sistêmica e eu entendi o quê? Que lá na minha profissão como personal trainer, eu tava fazendo uma função de mãe dos meus alunos. Tá. Então, assim, a mãe, dentro da função dela, ela só dá e não recebe nada. Então, era aquela profissional salvadora, porque eu queria melhorar, eu achava que era minha responsabilidade 100% de transformar o corpo daquela pessoa. E quando eu não transformava o corpo daquela pessoa, eu me sentia péssima, eu me sentia culpada. Então, virou um ciclo que, assim, a pessoa ia lá, o aluno ia lá, 90% queria emagrecer. Quero emagrecer. Beleza, fazia uns 3 meses de academia, via um resultado, sumia. Aí, depois de um tempo, voltava. Luísa, pelo amor de Deus, voltei a engordar tudo de novo. E eu tava vendo assim, gente, o meu trabalho não tá rendendo uma transformação. O que é que não tá fazendo com que a pessoa tenha sucesso a longo prazo e tal.
E aí eu me sentia culpada, eu me sentia mal. E o que toda culpa gera uma punição. Uhum. E aí eu me punia como? Por exemplo, o aluno não ia 3 vezes treinar. Eu não cobrava, eu deixava remarcar o tempo inteiro. Começava o processo de autossabotagem consciente. Exatamente. E que engraçado que você está falando, eu lembrei agora, exatamente nesse momento, eu tinha uma tendência a ter algo parecido. Então eu me sentia responsável pela felicidade dos meus pais. Sim. Eu tinha muita dificuldade de lidar com crítica, muita. A gente sabe que o segundo maior medo, o primeiro é o medo de morrer, o segundo é o medo de falar em público. Eles ficam trocando assim de lugar. E o medo de falar em público, ele não existe, é o medo de falhar em público. Né? Tá, isso que eu ia falar, assim, gente, você tem medo de falar em público. Que é a necessidade de aprovação. Certo. E a necessidade de aprovação, ela tá atrelada ao que o medo de você perder aquele status quo, que tá dentro da ansiedade neurótica, 3 tipos de ansiedade na psicanálise, né? A real, que é quando o tubarão chega, isso tem que nadar, vaza. Sim, sobrevivência, vaza. A social e a neurótica, né? Então, mas não vamos discorrer, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas o ponto quando alguém me criticava, não me aprovava, eu era desaprovado, eu falava assim, cara, como assim? Eu sou tão bonzinho, eu só faço tão as coisas. Pô, se eu me dedico tanto para as pessoas gostar, como assim? Tô sendo criticado, sabe? Sim. É engraçado que eu também tinha uma aluna, ela fazia mentoria comigo, ela é uma baita psicóloga e tal, e ela começou a ser palestrante. E ela começou a ser palestrante, começou a pegar o feedback, 98% adorava. 2% não. Como que ela ficava? Mal pelos 2%. Esse era o Marcelo. Então, o que aconteceu? Você imagina uma pessoa que... Eu morei nos Estados Unidos 5 anos, fiz faculdade lá, estágio trainee, com marketing e junto com o boliche universitário, né? Os americanos, eles levam muito a sério o esporte. Sim. Muito a sério. Então, muito do que eu formei na minha psique, memórias absurdas, sabe, de grande impacto emocional, foi lá. E aí eu trabalhei 10 anos no corporativo com marketing em empresas grandes e tal. Foi de 2019 para 2020 que eu fiz a transição de carreira. E de 2018 e 2019 foram os 2 piores anos da minha vida. Que hoje eu falo que assim, cara, esses anos me ajudaram a chegar onde eu cheguei hoje. Exatamente. Mas do ponto de vista, assim, foram um ano mais pancada. Você imagina um atleta que eu ganhava todos os campeonatos aqui, praticamente, no Brasil, brasileiro, era assim, campeonato paulista, e já chegava no campeonato internacional, ganhava medalha, e aí durante 5 anos era isso. Só que assim, de um ano pro outro, 17 pro 18, 18 pro 19, eu comecei a ter dificuldade de ganhar um campeonato estadual. O campeonato brasileiro eu ficava em 5º, ficava em 3º. Nossa. Eu ia jogar um campeonato fora do Brasil, no sul-americano, eu ficava em 10º. Você? Então, assim, você imagina que um atleta sempre eu era viciado em elogio. Sim. Viciado em elogio. Mas é legal que você era muito elogiado. Cara, quando você precisa de elogio, estímulos externos, pra você se sentir bem, você faz o seguinte, ó, você pega aqui, imagina que você é anel aqui, tua autoestima. E aí você tá dando autoestima. Tá, quer um pouquinho de autoestima? Tá. Exato. Vai lá. E aí, quando eu recebo um elogio, nossa, a autoestima tá ótima. Só quando eu não recebo, puta, eu me sinto mal. Exatamente. Então, olha quanto vulnerável que eu era. E assim, quanto das pessoas que hoje têm dificuldade em falar em público, em se expor, em colocar uma nova estratégia na empresa, em dar uma palestra, em ter uma conversa importante com o cônjuge, as pessoas fogem de conversa importante. O tempo inteiro. Por conta desses medos. E eu lembro que eu acordava, Lu, eu tava mais ou menos naquele estágio que você falou assim, sem vontade de acordar, sem vontade de trabalhar. E uma pessoa assim, quando pisa pra fora da cama, ela já tem aquele pensamento que, putz, mais um dia. E aí de segunda a quinta, a minha vida tá um tédio. Sabe, de segunda a quinta, a minha vida tá um tédio. Metade da sexta era tédio, metade eu pensava, caramba, final de semana, churrasquinho, festinha, tal. E aí, o que aconteceu? Você descontava na comida. Eu descontava festa, gasto, mulheres. Então, eu morava no Rio de Janeiro,
conhecia muita gente, de festa, de noite. E aí que começou a acontecer, durante os campeonatos, eu também comecei a beber. Durante os campeonatos, comecei a dormir tarde. E isso foi prejudicando a minha performance. Então, só que aquilo era como um vício pra mim. Eu precisava me suprir aquilo para aquele esse vazio que tava aqui dentro. Comecei a ficar depressivo. Eu chegava na frente do computador pra trabalhar, olhava pra ele, aí pegava meu celular assim, começava a ver Instagram. Eram 7 cafezinhos por dia, me enfiava no café porque não tinha energia. Então minha vida começou a ficar um tédio. Eu lembro um dia que eu fui numa pizzaria com a minha ex-namorada na época, e aí eu peguei o cartão de crédito, dei pro garçom, e ele falou assim, não, vai, não crédito. Aí eu voltei a conversar com ela e tal, aí ele só escutei o barulhinho da maquininha. Não autorizado. Senhor, cartão não passou. Aí eu falei assim, porra, vai no débito. E sabe o que ele vai no débito? Cheque especial. Sabe assim? Sei, conheço bem. Cheque especial é os juros mais alto do mercado. Mais alto do mercado. E tem pessoas que usam o cheque especial o tempo inteiro, mês após mês, vira uma bola de neve. Eu usei isso porque eu nem sabia. Eu não tinha conhecimento que era um cheque especial. Pra mim era um dinheiro a mais ali que depois eu pago. Só que eu não tinha noção de juros. Se você tem 5 mil na conta, os caras vão lá e colocam mais 15 pra você ver o valor total que você pode usar. Pronto, aí você tem 20. Aí você viu, não, tem 20, não é teu esse dinheiro, cara. Exato. E aí, beleza. E aí comecei a ficar sem dinheiro. Eu gastava mais do que ganhava. Então, escassez financeira, do nada, uma pessoa que sempre foi elogiada pelo corpo, pela disciplina, pelos campeonatos, começou a ser trocado por crítica. E aí vira aquele ciclo igual eu vivenciei também. Péssimo, um ciclo péssimo, que eu não conseguia sair, não conseguia entender, até eu sacar que eu fui pro meu PAN de 2019, o PAN de Lima, com a pior fase da minha vida, onde ninguém acreditava em mim. Mídia falando, o Marcelo não é mais o mesmo, o Marcelo não tem mais talento, já foi a época dele, o ranking brasileiro não tava indo bem, ninguém acreditava em mim. Pai, minha mãe e eu acreditavam em mim. E aí eu fui pro PAN, fui pra final do PAN, e eu lembro que momentos antes de eu entrar na final do PAN, eu fui num dos... Era um estádio que eles construíram em Lima, e todo mundo do campeonato começava a me zoar, porque o Marcelo saía da Vila Pan-Americana, a gente entrava no ônibus que demorava 40 minutos pra chegar no boliche. Então tinha 40 minutos de trajeto. E eu tava na época de hipnose. Sim. Eu tava na época de hipnose. Eu ainda não era hipnoterapeuta, mas eu fiz algumas auto-hipnoses, que eu tinha feito uma sessão de hipnoterapia, e tava entrando muito forte em meditação. Então tinha algumas auto-hipnoses que eu fazia pra eu ganhar confiança, não. Então, durante o trajeto do ônibus, eu era o único que não ficava falando quase com ninguém, porque eu ficava lá, olhos fechados, tal, não sei o que, suando, às vezes caía lágrima, e lá, ó o monge, que não sei o que. 3 dias depois, o monge tá na final do PAN. E aí... Funcionou. Né? Vamos lá. Aí, eu lembro que momentos antes de eu entrar na final, eu tava num desses, sabe aqueles banheiros que acabaram de ser construídos, de estádio mesmo? Sim. E tava até novo, parece que nunca ninguém tinha usado tal. Eu peguei e me tranquei no banheiro, era novo assim, peguei e deitei. E comecei a olhar o vídeo que a minha psicóloga na época tinha feito pra mim. Era o vídeo do fotos quando tinha 3 anos de idade, fotos com meus pais, no colo. Ah, que legal. Com 7 anos de idade, 8 anos de idade eu jogando a bola de boliche, 11 anos de idade, meu primeiro campeonato que eu ganhei, o campeonato sul-americano, e fui vendo as fotos, vendo os vídeos, ó, eu falando até me arrepia, eu vendo a sua história, eu falei, cara, naquele momento deu um clique tão grande na minha vida, assim, eu falei, caralho, eu tô buscando uma coisa que eu não vou encontrar confiança em coisas externas, a minha confiança tá onde? Tá na minha história, tá no que eu construí, tá na rua que eu nasci, rua Votuporanga, rua que a gente morou 20 anos, sabe? O apartamento que eu nasci, tá nos lugares que eu fui, na minha família. E aí veio o primeiro ponto, onde, cara, você precisa respeitar a sua história, você precisa respeitar quem você é. E naquele momento veio um merecimento muito grande. Eu sei, como que as pessoas falam assim que o Marcelo não merece ganhar medalha? Olha tudo que eu abri mão.
E só você sabe disso. Só você sabe o caminho das pedras que você passou, mas ninguém. Quanto da sua vida, por exemplo, quanto de vezes que você foi malhar, você não estava com vontade, quantas vezes você fez o curso, não estava com vontade, Sim. quantas dores que você passou, quantas meditações que você fez, Exato. quantas terapias que você fez, quantos processos terapêuticos, quantos cursos que você fez para você chegar onde você chegou. Exatamente. E aí vem uma vozinha falando assim, você não merece? Cara, como que você não merece? Vem aqueles 2% lá dos 98 criticar. Como que? Então fui. Você falou assim, eu acredito que você falou uma frase legal. Não sei o que é o Arthur que você falou, mas você precisa ir pro fundo do poço para você encontrar. Isso. Pra você ter sucesso, você precisa se entregar pro fracasso. Precisa. Bom, fala para as pessoas aqui, por exemplo, beleza, então se eu me conhecer mais, eu vou conseguir prosperar. Sim. Tá, mas qual que é um balizador de quanto que eu me conheço, né? O quanto que... Como que as pessoas vão pensar assim, beleza, ó, eu conheço pessoas que faturam 30, 40, 50, 100, 200 mil reais por mês e que não estão felizes, tem vazio. Sim, eu conheço pessoas que faturam 1.500, 2.000, que estão felizes. Por onde elas começam? Qual que é um balizador? O que fazer? Primeiro ponto é você entender as leis da vida. Que as leis da vida têm 2 leis básicas e que a vida exige isso de qualquer ser vivo. Uhum. Autopreservação e preservação e evolução da espécie. Okay. Então, a prosperidade, ela tem a relação com o dinheiro, mas muito mais do que isso, há um propósito de vida. Então, vamos lá. Primeira lei da vida, autopreservação. Falando em nós, mamíferos, com sistema límbico, o que é o autopreservação? É você se amar, você se cuidar, você cuidar da sua saúde física, da sua saúde emocional. Pra quê? Pra você olhar no espelho e ficar feliz? Pra entrar na calça 38, 36? Não, vai muito mais além disso. Então, por exemplo, o cara que tá hoje enfiado no trabalho, tá trabalhando pra caramba, a mulher que tá trabalhando, guerreira, tal, aquela coisa, ela tá destinando todo o tempo pro trabalho, às vezes não tem tempo pra cuidar dela. O que ela faz? Qual que é um start? Ela destinar mais tempo pra ela se cuidar. Exato. E assim, tem que ter um propósito tudo isso. Não é eu me cuidar, por exemplo, até atendi uma cliente esses dias, assim, e ela colocou lá nas porcentagens que ela tava colocando muita porcentagem nela. Eu assim, mas o que você tá fazendo? Ah, tô indo fazer uma unha, tô indo fazer uma massagem. Eu assim, mas pra quê? Ah, pra eu me sentir melhor. É muito vazio. Tá. É muito pouquinho, veja, é pouco. Uhum. Sabe assim, há quanto tempo da sua vida você tá fazendo isso com essa desculpa de se sentir melhor? E você tá se sentindo melhor? Não. Quando é que você vai parar? É loucura você querer ter resultado diferente. Exato, né? Fazendo as mesmas coisas. Exatamente. Pra mim é inconcebível do ponto de vista de o cara tá 3 anos fazendo o mesmo valor financeiro. E você não tá mudando a sua estratégia, você tá insistindo em alguma coisa que não está funcionando. Exatamente. Você precisa persistir em mudar a estratégia. O cara tá tretando com a namorada, né? Com a esposa. Quantas pessoas que você não atende, eu atendo, que casais Sim. que tem mais de 3 meses que não tem relacionamento, atividade sim. sexual. 6 meses. Exato. Os casais que têm 1 ano, estão morando junto. Sabe? Como que você sabe que uma coisa que não tá funcionando, que você não muda a sua estratégia, você meio que desistiu. Eu sou assim mesmo. Eu nasci assim. Eu nasci ansioso. Isso. Eu sou assim, aí você pega isso como uma muleta, coloca num papel de vítima, porque eu sou assim, não dá pra mudar e acabou. Só que a vida cagou. Não tá nem aí se você é assim ou assado, se você tá doente, se você não tá. Então, cabe aqui a segunda lei. Pra que eu tenho que me amar? Pra você ter condições de ir pra segunda lei, que é a preservação e evolução da espécie. E como é que é? Se eu não me cuido, se eu não me amo, eu não tenho condições de vir pra cá. E a vida não se importa. A vida não tá nem aí. Então, o que a gente precisa? Precisa ter um propósito do pra que eu tô fazendo isso? Pra que eu quero emagrecer? Pra que eu quero ganhar dinheiro? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Entende? Tem um livro chamado Motivação 3.0. Ele fala que se você não souber o porquê você tá fazendo as coisas da tua vida, você não tem visão a longo prazo. Só mais um vício. É só mais um. Então, recentemente, eu me peguei durante a pandemia, Lu, 2020, eu tive muita dificuldade. Eu fiquei travado eu nunca tinha ficado 40 dias sem fazer exercício. Nunca. Parece. Mas. Nossa, 40 dias. Cara, o cara que faz
atleta. Eu te entendo, eu te entendo. Entende? Tipo assim, 40 dias. Então eu fiquei tempo. 40 dias. Eu tava tão travado, me senti tão culpado. Uhum. Tão culpado. E eu falei, não, hoje eu faço, a ansiedade vai. Hoje eu faço angústia. Qual a diferença de ansiedade e angústia? Angústia é quando você tá angustiado por algo que você gostaria de ter feito. Mas algo que você sabe que deveria estar fazendo, mas não tá. Não é ansiedade, é a angústia que tá dentro da tristeza. Então eu me sentia angustiado. Vamos supor, eu quero eliminar 10 quilos. E o que eu preciso fazer para eliminar? Dormir melhor, me alimentar bem e fazer exercício. Agora, se eu sei que eu não tô fazendo isso, eu me sinto angustiado. Exato. Quanto maior aquilo que eu deveria estar fazendo, aquilo que eu tô fazendo. Quanto maior essa distância, maior a angústia. Então, em 2020, eu fiquei travado naquele momento. Por quê? Falta de adaptação. Sim. E inflexibilidade. Cara, para de ficar travado, é como se fosse uma... Na psicologia, eles têm... Como é que se... Ah, figura e fundo. Na arte tem muita figura e fundo, né? Sim. Então, por exemplo, vamos supor que num relacionamento a pessoa tem várias coisas de legal, né? Só que ela tem aquela coisa ali que você pega pra Cristo. Sim. Você fica travado na figura e fundo. Ou seja, é a mesma coisa. Quando estourou a pandemia, a galera ficou travada na figura e fundo. Que isso? Ah, mas o Covid me ferrou. O Covid não sei o quê. Covid não sei o quê. Olha lá. Cara, olha o resto aí que tava rolando. Exato. É assim, aí o cara chega aqui, tá travado na figura e fundo. Nossa, a chuva, pô, mas não para de chover. Pô, mas só chove. Ah, mas não, só chove. Cara, olha pro fundo. Olha pra parte boa da coisa. O que é que tem de bom nisso, né? E eu fiquei travado na figura e fundo. Eu falei só, Covid, que saco. Eu não consigo sair. Eu sempre fui um cara de sair, de conversar. Quer dizer. E aí, quando eu entendi esse lance, cara, vamos lá. O que eu posso fazer agora com o que eu tenho? Exatamente. O que tá rolando? Então, eu era muito inflexível. E o estresse, por exemplo, fala um restaurante que você gosta de ir. Um top aí. Sei lá, um que você gosta de ir. Outback, legal. E quanto tempo chega a comida? Uns 20 minutos. 20 minutos, tá. Então vamos supor que você gosta de ir no Outback, sentou, pediu comida, espera em 20 minutos. O que vai acontecer se a comida chegar em 55 minutos? Eu vou ficar brava. Vai ficar brava. Porque a sua expectativa era de 20, não de 55. Fica brava, estresse, rodando. E é isso que acontecia comigo. E o que acontece hoje com a maior parte das pessoas, quando elas estão estressadas. Sim. A expectativa é X. Só que a tua expectativa não foi preenchida. Então cara, eu não esperava por isso. E quanto tempo você fica travado? Eu não esperava por isso. Eu não esperava por isso. Você me ferrou. Tá. Exato. Ah, aconteceu, tá bom. Eu tinha muita dificuldade, não é engraçado. Eu tinha muita dificuldade de chegar no horário. Então, algumas ex-namoradas combinava às 8, chegava às 8h20, tal. Não é legal. E aí tinha uma ex-namorada que eu chegava atrasado, o dia que eu chegava atrasado, à noite, acabou. Esquece! O resto da noite, antes de dormir, aquela coisa, né, de tal, da uma de dormir, esquece. Sempre vai ficar aquele motivo. A noite toda ela ficava de cara fechada. Então, é travada na figura fundo. Não tô falando que eu tô certo. Não, tô certo. Eu cheguei atrasado. Putz, me desculpa. Mas quando que você se adapta ao cenário é fator determinante de quão rápido você vai mexer de uma situação para outra. Para você não ficar travado e catastrofizar o que tá acontecendo. Então, hoje em dia, um balizador para mim de saúde mental é quanto tempo você fica travado em uma emoção. A gente coloca como a fórmula da realidade. Então, tem um fato, o fato é neutro. Como você falou, teve a pandemia. Como é que você vai interpretar? Choveu. O fato é neutro. Choveu. O que você vai interpretar? É uma coisa ruim? É uma coisa boa? E vai ser a sua realidade. E aquela realidade vai te gerar sensações, vai te gerar comportamentos, vai contaminar quem está à sua volta positivamente ou negativamente. E tudo isso, a interpretação, a gente sempre vai interpretar um fato diante de algo que a gente já vivenciou no passado. A gente sempre vai comparar com alguma experiência do passado. Então, vai trazer essa expectativa
Porque nesse fato eu gero tal expectativa, como você estava falando. Sim. E se não vem a minha expectativa, me causa frustração, me causa estresse, me causa um monte de coisas. Agora, conta pra gente, você gastava mais do que ganhava, assim como eu no passado. Sim, gastava mais do que ganhava. Como que você saiu dessa? Então, aí eu comecei a perceber toda essa situação, né? Que eu estava colocando funções em desordem dentro do meu trabalho. E aí, quando eu comecei a colocar as coisas em ordem, a gente traz muito da psicanálise do adulto e da criança, né? Tá. Eu percebi que quem estava indo trabalhar, quem estava... Os meus relacionamentos também eram todos falidos e tal. Era a minha criança. Criança não sabe trabalhar, criança não sabe ganhar dinheiro, criança não sabe se relacionar, criança não sabe fazer nada. Dá uns exemplos, por exemplo. Por exemplo, então eu era a salvadora. Então, até quando a gente fala, quando você tá no triângulo dramático, acusador, salvador, vítima, quem tá no comando da sua criança, quem tá no comando da sua vida é a sua criança. O que significa a criança estar vivendo a sua vida? Você está repetindo traumas lá do seu passado, lá da sua infância. Tem até uma frase de Carl Jung que eu acho muito boa, que é assim: até você se tornar consciente, o seu inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. E o inconsciente nada mais é... Exato, essa frase é sensacional. Muito boa, né? Uhum. E o inconsciente nada mais é do que a sua criança interior. Porque são as experiências do seu período de molde. O que é o período de molde? Do momento que você está na barriga da sua mãe até seus 5, 6 anos de idade. A gente não evoca essas lembranças conscientemente, mas todas essas experiências do passado estão presentes no nosso corpo. Então, quando a gente trabalha com a leitura corporal, é aquela coisa assim, a nossa mente mente, mas o corpo não mente. O corpo não mente nunca. Instinto selvagem. Exato, o corpo está registrado tudo, todos os seus traumas. Então, você vai interpretar diante do que você já vivenciou, porque o seu corpo vai reagir àquilo. Por mais que você não tenha consciência, mas seu corpo vai reagir. Então, quem estava vivenciando a minha vida naquele momento eram os meus traumas infantis, era o meu comportamento da criança. Por quê? Porque eu não aprendi algo diferente, eu só estava reproduzindo o que eu aprendi quando eu era uma criança. Olha só que engraçado, vamos supor que aqui é um campo de futebol, né? Certo. Daqui do final até aquele final ali dessa televisão. Então aqui é um campo de futebol, pá. E esse campo de futebol, ele significa todo o tempo da história da evolução humana. Sim. E beleza, os últimos 13 mil anos foi quando o homem, ele começou a plantar, a ter gado, a ter porco, a soja, arroz, que não sei o que, os últimos 13 mil anos. Agora, 13 mil anos, ele equivale a 0,1% de toda história da evolução humana. Então você pega esse campo de inteiro de futebol, e você pega 0,1%. Quanto que é isso daqui? Tipo assim, esse dedo aqui? Mais ou menos, né? E agora você pega, ó, mais ou menos esse dedo aqui, ó, daqui até ali. Esse dedo, últimos 13 mil anos. E aí você pega os últimos 100 anos que foram ter inteligência artificial, revolução inglesa, pau, que não sei o que, aí iPhone e tal, aquela coisa com o cérebro, neocórtex, meu, absurdo. Então, 0,001%, 2 zeros depois da vírgula, que é talvez um micróbio aqui, que esteja aqui, equivale ao grande explosão do cérebro. O que tem de comum em todo esse tempo aqui? Corpo. O corpo. Instinto selvagem. O Osho chama intuição de corpo. Isso. Então, o que as pessoas não entendem, vê, vocês falam, são especialistas em psicossomática. Então, o que as pessoas não entendem, que é difícil de entender, tô com dor de cabeça, o que você faz? Dá uma Neosaldina. Exato. Só que não vai ver a origem. Tava jogando campeonato, um campeonato brasileiro. Putz, eu queria tanto fazer uma coisa, não tava conseguindo. Estourou uma dor aqui na lombar. Uma dor lombar, que eu fiz shiatsu, não saía aquele negócio. Um dia depois do campeonato, a dor saiu. Sim. Eu fui ver dor na lombar em potência. Queria muito alguma coisa, não consegui. Então é engraçado que sempre nos campeonatos, onde eu quero muito alguma coisa, onde eu tô me forçando, eu tô me cobrando, eu tô, né? Estoura a lombar. Por que será? Aí, dor no ombro direito, alguns campeonatos. Ombro, peso adicional. Aqui, ombro direito, capacidade, lado masculino. Isso. Eu não me sinto capaz de realizar algo, tô carregando muito peso, eu tô me cobrando. Então, quando você começa a ler o que tá rolando no teu corpo, e a minha dor de cabeça, parei de ficar tomando
pra mim, assim, era assim, dor de cabeça, dá 2 Neosaldina que passam. Aí o que acontece? Hoje, quando eu tenho dor de cabeça, cara, vamos lá. Fecha os olhos. O que tá rolando? Tá estressado? Não tá? Um dia antes do Strike Experience, que foi um evento que eu fiz lá em Floripa, puta, com imersão no gelo, hiperventilação, teve yoga, cara, teve várias palestras. Eu lembro, eu vi lá as suas postagens. Um dia antes, eu tava preparando tudo, que não sei o que, me joguei, aquela coisa. E eu tava com uma dor de cabeça estourando aqui. Assim, eu lembro que minha namorada chegou, assim, eu tava sentado, e ela colocou, assim, a mão dela na minha orelha, começou a dar choque na mão dela. Caraca! Nunca tinha acontecido isso. E ela, né, meio bruxinha e tal, aquela coisa. Tem esse lance de sensibilidade, até rico, não sei o que. Ela colocou a mão dela aqui. E sabe quando você coloca a mão? Sabe quando você pega uma pedra quente e joga água? E aí deu 20 minutos, a minha dor de cabeça foi dissipada. Era estresse. Exato. Então é interessante quando você começa a voltar pro teu corpo. Pra mim, o corpo é a chave de tudo. Inteligência emocional, não tem como você ser inteligência emocional. Exato. A galera acha que inteligência emocional é você pensar. E a doença é interessante, que assim que a gente está trazendo essa questão da prosperidade e tal, tudo isso é doença. Você não ter prosperidade na sua vida você está doente. Você não ter um corpo saudável, você está doente. Você não ter felicidade na sua vida, você está doente. E a doença ela tem 3 níveis. Tem o energético, funcional e o orgânico. O energético é justamente assim, cara, não tô legal, não tô bem, tô esquisito. Não olhou para isso? Vai para funcional. Aí começa o quê? As dores. Dor na lombar, dor de cabeça, dor. Vou pro médico. Chego no médico, pronto, vamos fazer uma bateria de exame. Não tem nada, tá tudo normal. O energético você diria que é mais pensamentos, assim? Isso, sensações, tô estressado, tô cansado, tô de saco cheio e tal. Não olhou pro funcional, tá tudo normal, seguiu? Aí entra no nível orgânico. O que é o nível orgânico? É daí quando lesiona o órgão. Aí tem que fazer um monte de tratamento caro, você tem que ficar de cama, você fica dependente de alguém, ou seja, você vai se tornando uma criança de novo. Porque você não vai mais trabalhar. Veja, lembra lá daqui? Você vai ficar doente, você não vai ter condições de contribuir para a evolução da espécie. E aí você vai ficar de cama. De cama você vai trabalhar? Não. Você vai ganhar dinheiro? Não. Então você precisa se cuidar para este propósito. Então, por exemplo, eu uso o exemplo do meu propósito de vida, que até no meu consultório tem um quadro lá que está escrito Vida Leve, que esse é o meu propósito de vida, que eu, Luísa, através dos meus serviços como terapeuta, eu ajudar as pessoas a terem uma vida mais leve. E quando eu estou atendendo essas pessoas, eu não estou vendo só aquele indivíduo. Eu estou vendo os filhos, os futuros netos, a família de origem, eu tô vendo um sistema inteiro. Eu tô vendo esse indivíduo no sistema do trabalho dele, como que ele vai ser um bom funcionário dentro da missão da empresa. Então eu tô vendo vários sistemas. E através disso, quando eu ajudo um indivíduo, esse indivíduo ele vai ajudar o resto do sistema dele. Ele vai transformar, porque quando um do sistema muda, o sistema inteiro muda. Muda tudo. Então esse é um propósito de vida muito grande para mim. Sinceramente, eu me apego nisso, porque assim, eu acordo todos os dias, eu vou ajudar a transformar mais vidas. Então, até o lema da nossa empresa, do Ibrax, é justamente isso. É transformar a humanidade. É trazer essa visão mais saudável da vida. Aliás, estamos aqui no StrikeCast nesse exato momento, atuando no nosso propósito. Com certeza. Eu me sinto muito bem. É engraçado assim, eu vi numa palestra da Elaine Orives isso uma vez, nunca esqueci. Eu não dava dinheiro para um mendigo antes. Porque só de vez em quando, assim. Não, o cara vai comprar pinga. Sim. Não, o cara vai gastar em droga. O cara vai, não sei. E aí não dava. Escassez. Completamente escassez. Cara, é o teu sentimento que você tem aí dentro de abundância. Sim. Que você tá dando dinheiro pra ele naquele momento. O que ele vai fazer com o dinheiro? Não tô nem aí. Se eu dei bom dia pra pessoa que subiu comigo, que subiu realmente, alguém no elevador, eu dei bom dia e a pessoa não me deu bom dia, problema dela. Sim. E eu ficar puto que ela não me deu bom dia, escassez. Não fica. E eu demorei pra eu entender isso. Demorei.
Cara, faz o bagulho com a tua sentimento. Porque assim, abundância é um estado emocional. Exato. É Você você tá que vai abundante. interpretar isso. Tô dando assim, ó. Tô dando. Sabe? Eu tô entregando, eu tô transbordando, sabe? Assim, você tem vários níveis, né? O nível que o copo tá caindo água. Você tem o nível que o copo tá cheio. E você tem o nível que o copo tá cheio e tá caindo. Só que só cai pro lado pra dar pras outras pessoas quando você tá transbordando, né? Quando você tá naquele lance. Agora, Lu, quero te perguntar. Você acredita em destino? Eu acredito. Se você faz... Só que quem é responsável pelo seu destino é você. Então, até a frase de Carl Jung, né? Até você se tornar consciente, o seu inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Uhum. Só que quando você tá adulto, tomando as rédeas da sua vida, é aquela famosa frase. Você planta e você vai colher. Uhum. Claro que o ambiente vai ter várias adversidades. Então, nesse plantio vai chover, vai perder alguma terra, coisas vão acontecer. Só que com você com sabedoria, você vai conseguir ajustar tudo isso para você continuar no seu propósito, continuar com o seu caminho de vida. Agora, um dos pontos que desbloqueou, e a gente já caminhando para os finalmente aqui, um dos pontos que desbloqueou a minha mente é no sentido de eu não me achava tão merecedor de fazer, do ponto de vista de, cara, ser milionário. Sim. Ter uma Porsche, sabe? Ter uma casa gigantesca, que não sei o que, pra mim era muito distante. Não, eu não nasci pra ser rico. Imagina, ser rico. Cara, era assim, ó. Não rico precisa, tá lá. Eu tô aqui, que não sei o que. E tem várias pessoas de hoje em dia que você perguntar, você quer ser rico? Eu não. Você quer ser... Porque assim, dinheiro é energia. Quanto mais você ajuda o sistema, mais vai voltando. Eu tomei uma porrada na cara da minha psicóloga tem um tempo atrás, o ano passado, que ela falou assim, cara, você tá muito reclamão pelo que você não tem. Que tal você pegar os clientes que você tem e dar tudo de si, entregar tudo de si, mudar a vida desses caras, ajudar esses caras a evoluir, que aí você vai fazer a roda girar, a energia girar. Exato. E aí eu comecei a pegar Instagram, eu respondia todo mundo de áudio, de vídeo, de não sei o quê. Cara, eu comecei a entregar. Eu falei, putz, as coisas começam... Você só tem o poder do presente. Você só tem aquela condição. Só que você sabendo o que você tá plantando, você vai colher. E é exatamente isso. Quando você tá olhando... Eu, no presente, diante dos recursos que eu tenho hoje, o que dá para fazer agora? Eu quero fazer algo lá no futuro? Tá, o que hoje eu tenho que fazer para adquirir aquilo que eu quero para o futuro? A gente só tem o poder do hoje, a gente não tem o poder do amanhã, a gente não tem mais o poder do passado que já foi, só que muitas pessoas ficam presas nisso tudo, né? E não sabe. Então fica lá fazendo um papel de vítima, vivenciando todos esses traumas. E também utiliza isso muito como uma muleta. Muleta, completamente. Doença tem muito ganho secundário. Alguém vai cuidar de mim, alguém vai pagar minhas despesas, alguém vai fazer tudo por mim. Então eu não preciso. Ai, tá sempre doente. Exato. É o dor na doença. Exato. É o ganho na doença, né? A dor na doença. Exatamente. Aí. Você ganha alguma coisa. Agora, Lu, pra gente já fechar a nossa claquete com o Pablo, tá ótimo se deixar que a gente, senão eles vão matar a gente aqui 3 horas de podcast. Pra deixar mais um pouco, vai. O que você falaria assim? Eu sempre faço essa pergunta, eu adoro essa pergunta. Tá. Você tem 1 minuto pra, assim, dar uma mensagem pro mundo, aonde todo mundo tá sentado numa poltrona, todos os moradores, as pessoas do mundo, 7 bilhões de pessoas, então tem uma TV na frente. E eles vão ficar eles têm que ficar, eles não têm alternativa, e tem que ficar olhando. É traduzido em todas as línguas, e eles vão te escutar, e você tem 1 minuto pra falar. Qual é a dica matadora que você vai dar pra 7 bilhões de pessoas que eles precisam fazer na vida deles? Eu vou trazer uma reflexão que vai também funcionar muito bem diante disso, né? Diante do tema que a gente está trazendo. Imagina numa floresta 2 árvores. Uma árvore que dá frutos, que dá flores, vem os passarinhos, comem as frutas, vai disseminando as sementes pela floresta, nascem novas árvores. Essa árvore serve de abrigo, serve de alimento, serve para purificar o ar. O que essa árvore está fazendo? Ela está dando algo de si
para que o sistema da floresta e do mundo perpetue, continue vivo. Tá. Agora, você imagina do lado uma árvore que já tá capenga, não dá mais fruto, não dá mais flor, absorve aquele tantinho só para sobreviver, só para dizer que tá viva lá. Para quem você acha que a natureza vai enviar mais recurso de vida? Para qual árvore? Para a árvore que está produzindo e ajudando a saúde desse sistema? Ou para a árvore que está doente? E a vida vai enviar olhando para o todo. E então, não é sorte, não. Não, não é sorte. E aí o que acontece? Na vida, ninguém é passageiro. Todos nós somos tripulantes. Cada um tem a sua função aqui. E se você não tá encontrando, é porque você tem um problema que você ainda não viu. Você ainda está preso nos sintomas que você está carregando. Você precisa entrar em contato com a raiz do problema. Enquanto você não mexer na raiz do problema, na origem, você não vai entrar em contato com a sua essência, de quem você é, o que você está fazendo aqui. Um propósito maior. Então sempre vai ficar o quê? Ah, eu só trabalho para ganhar dinheiro. Eu só trabalho. Para que você quer ganhar dinheiro? Ah, para eu comprar uma casa, para eu comprar um carro, para eu comprar. Para eu. Exato. E a vida não tá aí para você. Tá aí para você o que você tá oferecendo pro todo. Sensacional. A vida não é sobre o que você deixa para as pessoas. A vida é o que você faz nas pessoas. É o que você deixa nas pessoas. E o servir, ele é tão importante. E vê, hoje em dia, cada vez mais as ONGs, as instituições de caridade não governamentais, elas estão aumentando a quantidade de pessoas que estão ajudando, porque as próprias empresas não estão gerando esse senso de contribuição das pessoas. Então é normal essa mudança, a motivação. Antes de vir para cá, o Instituto Robert Half, ele viu que 49% dos brasileiros querem mudar de emprego em 2023. E metade dos brasileiros querem mudar de emprego em 2023. E dessa galera, 71% quer mudar por conta da finança. Querem mudar em uma outra área para conseguirem fazer mais dinheiro. Agora, o dinheiro, como já falamos, é a energia que flui. Exato. Então, se você não tem ativado aí esse senso de que você está contribuindo no seu trabalho, seja lá o que você for, caixa do supermercado, entregador de pizza, gerente, advogado, palestrante, não sei a sua profissão. Exato. Não tem melhor ou pior. Tem o quanto que você ajuda o outro a se tornar melhor. E para você conseguir chegar nesse patamar, você precisa olhar para você. Porque se você não tem o copo transbordando, você não tem como dar pro mendigo sem ficar esperando ou sem ficar bravo com aquele que vai comprar droga. Sim. Então o ponto-chave disso tudo é: será que hoje você tá saindo do lugar onde você tá e deixando as pessoas ao seu redor melhores do que quando você chegou? Exatamente. E é isso que eu coloco para os clientes, por exemplo, assim, eu pego assim, o que você faz? O que você trabalha? Ah, eu vendo bolo. Tá, beleza. Pra que você vende bolo? O que você gera vendendo bolo? Ah, para ganhar dinheiro. Tá, isso é uma consequência do que você faz. Agora, pra que você faz isso? O que você faz na vida das pessoas quanto a isso? Aí a pessoa fica bugada, ela não entende. Entendi. Aí, assim, você imagina uma festa de aniversário sem um bolo? Sem unir as pessoas? Bolo é sinônimo de alegria, é Exato. sinônimo de celebração, é tradição, exatamente. O corte do bolo, e pedido. Fazer um desejo, juntar a família. É isso que você está gerando nas pessoas. É isso que você tá. É esse o produto que você traz também, além do bolo. O que tem por trás do bolo? Porque não é só um bolo. Não é só um bolo, nunca é só um bolo. Então, quando você vira essa chave e você compreende a sua função, o que você está fazendo na vida das pessoas, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. E para quem quer ver mais conteúdo desse daí, exatamente o do Simon Sinek, que ele fala do círculo dourado, né? Do comece pelo porquê. Que em vez das pessoas falarem assim, o que você faz, o como você faz, o porquê você faz, inverte a ordem. É o porquê que você faz o que você faz, depois vem o como e depois vem o que você faz.
Mas se vocês quiserem mais conteúdos siga, deixa suas redes sociais aí. Eu sei que vocês têm um congresso maravilhoso chegando. Temos. Em abril. Exatamente. Conta mais pra gente sobre suas redes, seus contatos. Hoje você tá com a agenda lotada de terapias, de treinamentos. Eu sei que também tem outros cursos, tem congressos aí. O que tem de novidade? Bom, tá chegando o nosso congresso. Nos dias 14, 15 e 16 de abril temos o Congresso de Constelação Sistêmica. Será o nosso 5º Congresso Nacional e 3º Congresso Internacional de Constelação do IBRAX. E vai acontecer de forma híbrida. Vai ter em Ribeirão Preto, presencialmente. E também, quem quiser participar online, também vai ter essa opção. E o tema é saúde sistêmica, como a gente está falando aqui. Não saúde só do corpo. Saúde em todos os sistemas empresariais, saúde no seu corpo físico, saúde na família, saúde em todos os seus sistemas. Então tá excelente, profissionais de ponta que estarão lá e vai ser um prazer enorme ter você também. Maravilhoso. As suas redes sociais e o canal do YouTube? Luísa Freitas CS, Luísa com Z. Tanto TikTok, quanto YouTube, quanto Instagram, tudo Luísa Freitas CS. Que vocês quiserem mais conteúdo sobre esse, tem bastante coisa lá, né, Marcelo? Tem bastante coisa e eu sou um consumidor, tá? Já deixou registrado aqui. Ah, que bom. Lu, obrigado por ter aceitado o convite, o papo super divertido, super gostoso. Tenho certeza que a gente vai fazer muitas coisas juntos. Strikecasters, vocês, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, dá dicas, que tipo de conteúdo que você quer que a gente traga aqui no Strikecast, mas se você ainda não curtiu o canal, curta o canal, siga o canal, mande para outras pessoas da tua família, que com toda certeza, se mandar pro seu pai, mandar pra tua mãe, mandar pro teu irmão, sabe, a vida dela começou quando o pai dela, começou a mudar quando o pai dela pegou e me deu o curso para ela sair do inconsciente que tava. Então você também tem uma responsabilidade, já que você tá aqui, a mudar a vida das pessoas ao seu redor, simplesmente enviando, compartilhando, ajudando o conteúdo. Legal? Pessoal, obrigado por tudo. E uma mensagem final, Lu? Bom, gente, obrigada por tudo também. Muito obrigada pelo convite, Marcelo. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Você sabe que eu também tenho uma grande admiração por você, pelo seu trabalho. A gente teve um encontro, que a gente se conectou bastante. Então, é uma honra estar aqui com você. Muito obrigada. E obrigada a todos que estão assistindo também. É isso aí, Strikecasters. Nos vemos no próximo episódio Strikecast.